Katia Meckler. Paranoide, de olhos bem abertos. Osvaldo, o administrador do hospital, passa horas de olho nas câmeras instaladas, a seu pedido, em todos os cantos do prédio. Além das alegadas razões de segurança, ele acredita que precisa estar vigilante por outro motivo. Seus colegas de trabalho planejam puxar seu tapete. Por trás das brincadeiras e gozações de que é alvo, aposta que há alguma má intenção. Por isso, não pode dar mole. Osvaldo também está sempre atento a quem escapa ao padrão convencional de comportamento. A missionária esquisitona, vestida de maneira excêntrica, está em sua mira. O laboratorista, barbudo, também. O administrador desconfia sem a menor prova de que ele esconde alguma espécie de arma química no armário. Ao longo da vida, Osvaldo aprendeu que o inimigo espreita por todos os lados. Portanto, é preciso firmeza. Apesar dos protestos da família em casa, privacidade é conta da carochinha. Por sinal, xeretando o celular da mulher, encontrou 2 ligações para um número desconhecido. Louco de ciúmes, fez um escândalo, até descobrir que era um número da escola dos filhos. Pediu desculpas, mas ficou com uma pulga atrás da orelha. Haja orelha para tanta pulga. Os vizinhos, por exemplo, estão cansados de suas insinuações. No livro do condomínio, ninguém registrou mais reclamações do que ele, que não vê nisso nada de excepcional. Todo mundo esconde um podre. Cabe a Osvaldo manter os olhos bem abertos e que ninguém se meta com ele. Vingança, a seu ver, é um prato que se come quente. Desconfiança. Essa talvez seja a palavra que melhor define um indivíduo com traços do transtorno de personalidade paranoide. São pessoas com grande desconfiança e suspeita em relação aos outros, a ponto de suas motivações serem interpretadas como malévolas. Extremamente observadoras, acreditam que podem ser exploradas, maltratadas ou enganadas, mesmo sem o menor indício de que isso realmente vai acontecer. Por esse motivo, estão sempre alertas. Como Osvaldo, o administrador do hospital. Gostam de se vangloriar, por exemplo, de que leem nas entrelinhas ou que captam significados ocultos nos mínimos gestos e detalhes, embora na maioria das vezes isso não se confirme. Pessoas com estilo paranoide tendem a dividir o mundo entre os representantes do bem e os do mal. Não é à toa que adoram filmes, livros e jogos de guerra. Sabem tudo sobre conflitos bélicos, gostam de armas e estudam estratégias de batalha. Se fossem escolher um jogo de tabuleiro para representá-las, as chances de que elegessem War seriam enormes. As pessoas com esse traço afastam de si toda a maldade e projetam sua raiva e hostilidade em figuras externas, o que pode levá-los ao fanatismo. Com facilidade, aderem a seitas esotéricas, nas quais encontram um público com quem compartilhar suas crenças paranoides. É o caso do reverendo Jim Jones, que promoveu o suicídio de 918 pessoas numa comunidade religiosa na Guiana, em 1978. Ele acreditava que uma guerra nuclear acabaria com o planeta e convenceu seus seguidores a se matar tomando veneno. Aos olhos de um leigo, parece difícil acreditar que alguém embarque nessas crenças infundadas, mas a capacidade de convencimento de pessoas com esse transtorno de personalidade vai mesmo além da imaginação. Alguns podem se tornar líderes messiânicos, envolvendo-se em causas sociais. No filme Teoria da Conspiração, o funcionamento da mente de pessoas com estilo paranoide ganha cores bem reais. O protagonista é um motorista de táxi que mantém um jornal para divulgar a existência de complôs no primeiro escalão do governo dos Estados Unidos. Apesar de ter apenas 5 leitores, o taxista começa a ser perseguido. Ele acredita que querem eliminá-lo por causa de suas denúncias, mas nada comprova essa tese. A trama, em círculos, tipifica bem o indivíduo com essa natureza. Sua expectativa de traição e rejeição costuma deflagrar reações em quem tem o mesmo transtorno, o que contribui para ele confirmar com mais ênfase suas suspeitas iniciais. Se o Big Brother, previsto por George Orwell em 1984, tornou-se quase realidade, com um mundo sob vigilância constante,
o indivíduo desse tipo encontra terreno fértil para dar vazão à sua natureza. Afinal de contas, para ele, desconfiança leva a controle. Estar rodeado de câmeras e de equipamentos de segurança facilita a vida de quem anda sempre atento aos perigos reais ou, na maioria das vezes, imaginários. Em tradução livre, a letra da música Every Breath You Take, da banda The Police, explica bem a questão. São indivíduos que a cada respiração, a cada movimento, a cada passo, estão observando você. Por você, neste caso, leia-se qualquer um que o rodeie. Na ficção ou na vida real, o paranoide vive em estado de observação, vigilância e controle. Num blog, o funcionário de uma loja revela que largou o emprego cansado de diariamente ter que prestar contas ao chefe, que não acreditava no baixo número de vendas e desconfiava de que estivesse sendo roubado. Pensar em vigilância em níveis tão extremos é característica típica dos indivíduos com esse traço. Eles avaliam as pessoas antes de se envolverem com elas e relutam em confiar nos outros, porque temem fornecer informações que possam ser maldosamente usadas contra si mesmos. Portanto, precisam manter um elevado controle daqueles ao seu redor. Num primeiro instante, são reservados e cautelosos, e parecem mais tímidos do que antipáticos. Depois que firmam laços, tendem a respeitá-los, pois valorizam bastante a fidelidade e a lealdade. Não espere, porém, que um indivíduo com essa natureza se entregue por completo nos relacionamentos mais íntimos. Ele faz questão de manter sua independência e autonomia. Dificilmente alguém consegue ultrapassar a blindagem afetiva imposta aos outros pelos paranoides. A blindagem tem ainda outro efeito. As pessoas que têm esse traço não se expõem, nem mesmo no anonimato das redes sociais. Eles até criam grupos para discutir seus problemas, mas conseguir acesso a esses grupos requer paciência e habilidade. Provavelmente, exigirão provas de que você não irá traí-los. Na avaliação de alguém com traço forte de desconfiança, sempre há um inimigo pronto para prejudicá-lo. Na minha cabeça, as pessoas me rodeiam e me julgam pelas minhas costas, afirma um paciente paranoide. Outro aspecto a ser ressaltado são as suspeitas infundadas de que estão sendo traídos por cônjuges ou parceiros sexuais. Não é à toa que, quando se envolvem numa relação amorosa, as pessoas com esse traço tendem a exagerar no ciúme. Vasculho os bolsos, o celular, a carteira da minha mulher. Sei que ela está me traindo, mas ainda não consegui a prova, declara uma pessoa diagnosticada como paranoide. A música Meu Ciúme, de Roberto Carlos, ilustra até que ponto esse sentimento pode chegar. Sua ausência aumenta a imaginação. E o pior é que acredito em coisas sem razão, mas é tudo fantasia, é o meu ciúme. Outra paciente conta que o namorado já tomou o seu celular, obrigando-a a manter escondido um telefone para falar com a família. O infundado medo de traição levou o rapaz a proibir a namorada até de fazer contato com outras pessoas. Em família, pessoas com traços marcantes e persistentes de desconfiança acentuada podem exagerar na tentativa de manter o controle, o que se manifesta de variadas formas. Tendem a evitar novas amizades e intimidade com estranhos. É provável que equipem a casa com muitos dispositivos de segurança. Frequentemente, se interessam por aprender a manejar armas de fogo e chegam até a colecioná-las. Também podem demonstrar preocupação excessiva com doenças imaginárias. Com os filhos ou outras pessoas próximas, o indivíduo de estilo paranoide pode assumir o papel de inquisidor, fazendo perguntas capciosas e excessivas, parecendo se esquecer do sentido da palavra privacidade. No filme As Tartarugas Ninja, a divertida história juvenil, o rato mutante Mestre Splinter é responsável pelos heróis adolescentes Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael. Para proteger seus meninos, ele os mantém no subterrâneo do metrô, rodeado por equipamentos de segurança e sob vigilância 24 horas por dia. Subir à superfície? Nem pensar. Lógico que o quarteto o desobedece.
E o desespero de Splinter ao ver que fugiram do seu controle é bem característico das relações de um paranoide. Ele alega que as tartarugas precisam de sua proteção porque somente ele conhece o mundo lá fora. Um paranoide é alguém que acha que sabe um pouquinho mais do que os outros, disse o escritor americano William Burroughs. O pouquinho mais está diretamente ligado à pretensa capacidade de um sujeito com esse traço de analisar depressa uma pessoa, sob sua ótica por vezes desfocada e distorcida. A excessiva sensibilidade à rejeição e à crítica é outra característica do indivíduo com essa natureza. O comportamento do patrulheiro espacial Buzz Lightyear, da série Toy Story, nos dá uma boa pista nesse sentido. O personagem acredita que precisa salvar o mundo das garras de um vilão das galáxias. Quando outros brinquedos contam-lhe que ele é apenas um boneco, Buzz passa a acreditar que todos estão contra ele e não conseguem enxergar o perigo iminente. Numa das cenas do desenho, Buzz diz ao amigo Woody que ele está atrapalhando sua missão. Woody, irritado, responde que Buzz é um brinquedo, um objeto para as crianças usarem. Sem acreditar, o patrulheiro estelar limita-se a desdenhar do companheiro. Você é um homenzinho triste. Tenho pena de você, diz, antes de partir para a tal aventura inexistente. Perceber críticas leva as pessoas com esses traços a confirmar suas suspeitas de que o mundo as rejeita. Ao se aproximarem de uma roda de conversa de conhecidos, podem acreditar que são o assunto. E que estão falando mal, é claro. Se um colega de trabalho recebe uma promoção, não importa o mérito. O reconhecimento à capacidade alheia tem o objetivo de humilhá-las e desmerecer suas conquistas. E pense bem antes de oferecer ajuda a um indivíduo dessa natureza. Ele pode interpretar suas bem-intencionadas iniciativas como sugestão implícita de que é portador de fraqueza e talvez se sinta ofendido. Esses sujeitos enxergam sempre o lado negativo das coisas. Não aceitam brincadeiras. Tudo é humilhação. Sabe aquela pessoa que, ao ouvir um bom dia, responde bom dia por quê? Ressentidos e rancorosos. Não perdoam injúrias nem afrontas, podendo reagir erraticamente. Em alguns casos, esse espírito querelante acaba na justiça. Não é raro se envolverem com processos judiciais reivindicando algum direito, indenização ou reparação a supostos danos. Em geral, oscilam entre dois extremos para justificar suas desconfianças. Alguns, com baixa autoestima, sentem-se permanentemente preteridos e rejeitados. Outros acreditam serem dotados de atributos especiais, o que os torna alvo de inveja e hostilidade alheias. O protagonista de Taxi Driver, interpretado por Robert De Niro, se enquadra no primeiro caso. Morando numa Nova York feérica e decadente, mas sem se adaptar, ele circula pelas ruas da cidade num táxi, vestindo uniforme militar, agindo sempre de forma violenta até se deparar com uma jovem prostituta. Salvá-la das garras de um cafetão torna-se seu objetivo, embora a garota rejeite a proteção. Entre outros aspectos, o filme mostra como, não raras vezes, o que era uma tentativa de aproximação com uma pessoa de traços paranoides acaba abrindo uma frente de guerra. No nosso cotidiano, são cenas que acontecem, por exemplo, entre vizinhos. Uma senhora conta que os moradores de uma rua pacata, num bairro de classe média do Rio de Janeiro, estão a ponto de fazer um abaixo-assinado contra uma vizinha. Motivos não faltam. A mulher, que mora sozinha num casarão trancado a 7 chaves, é vista frequentemente vigiando a rua pelas frestas das janelas e não perde a chance de provocar os vizinhos pelas mais diversas razões, quase sempre banais. Ela vive procurando motivos para brigar com alguém. Parece que sente o prazer em ser implicante, diz a senhora num post. Não chega a ser um prazer, mas, para um indivíduo com esse traço, ter alguém em quem refletir sua desconfiança funciona como um bálsamo. Ele não está errado. Os outros é que não conseguem entender sua maneira de ver as coisas.
Diante da hostilidade que encontra no mundo exterior, reage com uma postura defensiva. Está sempre pronto para interrogar o interlocutor. Seus diálogos são recheados de perguntas dúbias. Busca falhas no discurso alheio para justificar seus temores. Em geral, parece isolado e distante, mas quando transforma um suspeito em inimigo, pode ser extremamente vingativo. Quem desconfia está sujeito a cair em desgraça. Portanto, se você discorda de uma pessoa com transtorno de personalidade paranoide, faz chacota ou muitas perguntas sobre sua vida, pode se transformar num adversário em potencial e fornecer o combustível necessário para a chama que a move. A dicotomia perseguidor-perseguido. Ou seja, se você não está com um paranoide, está contra ele. Basta ver o fenômeno crescente do chamado revenge porn, pornografia de vingança. Traduzindo em miúdos, trata-se de postar na internet fotos íntimas de um ex-parceiro. Todos os dias, lemos histórias de pessoas que foram expostas simplesmente porque o ex-namorado ou a ex-namorada desconfiou de que estivesse sendo traído ou traída. Mesmo sem provas, o tipo paranoide é capaz de causar estragos gigantescos. Nosso namoro era cheio de altos e baixos, conta uma vítima desse tipo de comportamento. Ele desconfiava tanto que chegou a ponto de me ligar 400 vezes num único dia. Eu andava na rua como um robô, porque às vezes ele me seguia e eu sabia que se olhasse para o lado, ele ia dizer que eu estava dando mole para alguém. Não aguentei e terminei tudo. Durante semanas, ele ameaçou publicar nossas fotos e vídeos íntimos. Aí parou. Achei que tinha aceitado e feito a fila andar. Até que, 3 meses depois, ele postou uma foto minha nua no meu perfil. Descobri que tinha hackeado minhas senhas e meus e-mails. Passei a receber propostas sexuais de desconhecidos. Cancelei todas as minhas contas em redes sociais, mas a história virou uma bola de neve. Pensei em me matar, revela a moça, que recorreu à justiça para bloquear a divulgação da foto. Casos assim são cada vez mais comuns e mostram a energia que a pessoa com estilo paranoide pode empregar contra alguém quando deseja vingança. Elas usam todas as armas a seu alcance no intuito de provar que, sim, estão certas. Eram traídas e tinham o direito de virar o jogo. Diagnóstico: o transtorno de personalidade é mais comum em homens. Os traços podem aparecer na infância e adolescência, com relatos de baixa sociabilidade, rendimento escolar sofrível e ansiedade social. Muitas vezes, as crianças são taxadas de estranhas ou excêntricas. Para a Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico está relacionado a 7 características: suspeita, sem embasamento, de estar sendo explorado, maltratado ou enganado, preocupação injustificada com a lealdade de amigos e sócios, incapacidade de confiar em quem quer que seja, percepção de significados ocultos em qualquer situação, guarda rancores, acredita sofrer ataques a seu caráter ou à sua reputação que não são percebidos pelos demais, tem dúvidas constantes sobre a fidelidade do parceiro. Cabe fazer uma distinção entre o transtorno de personalidade paranoide, a esquizofrenia paranoide e o transtorno delirante paranoide. No caso da esquizofrenia paranoide, as vivências do indivíduo tornam-se profundamente modificadas. A perda do juízo da realidade, com percepções delirantes e alucinações. Já o transtorno delirante paranoide leva o paciente a ter uma crença delirante, inabalável, de estar sendo perseguido ou traído, por exemplo. São situações bem mais complexas do que o transtorno de personalidade paranoide, especialmente em situações de estresse acentuado. Pessoas com o tipo paranoide podem apresentar quadros psicóticos transitórios. Dificuldades na convivência. Na bagagem emocional do indivíduo com transtorno de personalidade paranoide, não faltam elementos para causar danos a si próprio ou às pessoas de sua convivência. Ele é desconfiado, rancoroso, agressivo e ciumento. Tem um comportamento hostil e, como acredita estar sendo perseguido, facilmente revida assumindo o papel de perseguidor. Quando acha que foi traído,
mesmo que não tenha uma prova sequer, pode se tornar vingativo. Suas ideias paranoides também o levam às raias do fanatismo. Ferramentas para a convivência. Lidar com uma pessoa com traços paranoides envolve, acima de tudo, tornar-se confiável aos olhos dela. Indivíduos com essa natureza precisam de constantes provas de respeito e lealdade. Não conteste suas desconfianças, por mais exageradas que lhe pareçam. Ele acredita fielmente em suas ideias, e caso seja questionado, pensará que você também está jogando no time adversário. E tampouco exagere nas perguntas para não despertar a desconfiança. Eles precisam ter certeza de que estão no controle da situação. E nada de joguinhos amorosos, daqueles para provocar ciúmes. Estar seguro da fidelidade do companheiro é fundamental para a pessoa que tem esse traço. Portanto, deixe de lado as brincadeiras, chacotas e todo tipo de provocação. Ele pode reagir de forma agressiva ou ter um comportamento vingativo. Enfim, seja polido e formal. Evite se expor e fazê-lo se expor. E uma dica que vale para todos os transtornos de personalidades: não tente modificá-lo. Pessoas com traços marcadamente paranoides não terão os olhos bem abertos para dentro de si e reagirão com indignação e mais suspeitas diante de quaisquer tentativas de apontar uma disfunção.